Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto. E também a mais uma programação aqui no canal A Voz que Clama no Deserto. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Para que você esteja juntamente conosco, participando aqui do contingente de 163 inscritos. E estamos aqui sempre, em cada quadro, meditando na palavra de Deus. Agora estou aqui trazendo de retorno, aprendendo outras editoras, que vou estar postando no sábado, tá bom? Que faz parte da editora Betel, lições que são tratadas em classe de aula, da classe dos adultos, na igreja do Ministério da Madureira, né? Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, e outras denominações, pelo menos no momento eu não conheço. A que eu sei mesmo é a Madureira, é a Assembleia de Deus da Madureira, só que Ministério da Madureira, tá bom? Só que é claro que tem outras, possivelmente outros ministérios que fazem uso também dessa revista, da revista Betel. Então, dentro do quadro Aprendendo com outras editoras, não estaremos só ali na editora CPAD, mas também estaremos fazendo uso, né, das lições aí da editora Betel. Os esclarecimentos que eu quero dar aqui nesse vídeo, nessa lição, porque é importante, tá bom? Como eu estou retornando, eu vou estar colocando esse quadro aqui, depois da lição número, se eu não estiver equivocado, número 7, depois da lição número 7 do adolescente, que eu sempre tenho colocado na quarta-feira, eu vou estar colocando aqui este quadro, Aprendendo com a Editora, porque não estou encontrando as lições do adolescente. Essas que eu estou postando, que eu vou estar postando aí, tenho postado, né, na verdade, que eu vou estar no sábado agora, né, que eu estou postando, são mais duas, né, a 6, que eu postei agora quarta-feira, e hoje é sábado, né, que vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, quarta-feira eu postei a lição 6, semana que vem eu vou postar a lição 7, e na terceira semana de agosto eu vou estar postando no sábado, né, ainda que eu esteja em viagem, mas vou estar postando, já vai estar programada, né? Vou estar postando na quarta-feira. Na verdade, na terceira semana, ainda que eu vou viajar no final de semana, na quarta-feira eu vou estar postando essa lição aqui, tá bom? Lição, esse quadro aqui, no lugar do adolescente de Deus, tá bom? Até que eu tenha acesso a essas lições do terceiro trimestre dos adolescentes. Quando isso acontecer, de forma simultânea, vou estar, se vocês verem que na quarta for adolescente de Deus, pode aguardar que no sábado eu vou estar postando aí as lições da Betel, porque já tenho visto lá pelo site, eu tenho acesso ali até a 10ª ou 11ª lição, então eu vou poder estar, enquanto tiver acesso ao conteúdo, vou estar aqui junto com vocês, conhecendo também essas lições aí, né, que trata da palavra de Deus, e para nós não deixa de ser de suma importância, tá bom? Tendo aqui esse esclarecimento, vamos estar aqui, estamos aqui dentro do quadro, né? E deixa eu ver aqui. O tema central desta revista da Betel, aqui no terceiro trimestre, tem como tema central Provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família, tá bom? Esse é o tema central da temática do terceiro trimestre da revista Betel. E a lição que vamos estar conhecendo agora é a lição do conteúdo da lição número 6, tá? Lição número 6. A bênção da generosidade, quando o coração aberto atrai o favor de Deus. Então, para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer
por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos, Senhor, do teu cuidado, da tua direção, da tua bênção durante cada quadro aqui, Pai, cada momento que estamos aqui a refletir na tua palavra. Num diferente, que o Senhor seja conosco também, Pai, durante esse percurso, que estaremos conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tá aí, a bênção da generosidade, quando o coração aberto atrai o favor de Deus, né? Sejam bem-vindos a mais uma fonte de aprendizado. O textuário diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios 22, versículo 9. Verdade aplicada diz: a generosidade é uma virtude que agrada a Deus e favorece o próximo. Texto referência, vamos encontrar em Provérbios versos 11, versos 12, versos 17, verso 20 e versos 25 a 27. Por que verso? Porque Provérbios trata do grupo do livro poético, então são poesias, não é um livro com parágrafos, né? Ou versículos bíblicos, né? Mas sim versos, por se tratar de um livro poético, tá bom? Então, o versículo, parece que sumiu aqui né? Versículo 11 de Provérbios. Então, não, é Provérbios, é isso mesmo. Provérbios 11, versos 12, versos 17, versos 20 e versos 25 ao 27, tá bom? O 12 diz: o que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a própria carne. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus deleites. Acho que minha voz ficou rouca aqui, né? Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus deleites. Só um momentinho que eu vou... Não vou ficar aqui mesmo. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. Será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Então observe que são versos diferenciados que trazem, na sua particularidade, né, lições importantes para o nosso cotidiano, para que venham moldar, né, nosso caráter, né, nos torna pessoas generosas, né, sensíveis e que carregam consigo a empatia natural a todos que servem ao Senhor e que têm o seu Espírito Santo em suas vidas, né? E então esses versículos tratam, né, esses versos tratam justamente dessas realidades que moldam o caráter, né, abençoam a nossa alma e também a nossa família, tá bom? Então,
Por isso que está o 12, o 17, o 20, o 25 e até versos que trazem aqui, né, um confronto com respeito aos que se abstêm, os que se omitem, quando está ao alcance das suas mãos, o fazê-lo, né? O praticá-lo. Então, que nós possamos estar atento a isso aí. Eu só peço permissão aqui para mim poder estar... eu vou estar aqui pegando ali um copo de água, eu já retorno, tá bom? Um momentinho só. Falou isso ontem. Acontece, né? Esquece. Somos ser humano, né? Glória a Deus, agradeço a vocês, tá bom? Pela paciência. Vou ele pegar um copo d'água por conta da voz, né? Tá bom? Então vamos para a continuação do conteúdo. Introdução. Nesta lição veremos que a generosidade é uma virtude que deve ser praticada pela igreja com bastante seriedade, uma vez que remete ao mandamento de Jesus, que nos disse para amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, a generosidade expressa um coração obediente à palavra e grato por todas as bênçãos recebidas. Eu queria até acrescentar, além de tudo isso, amados, a questão do próprio amor de Deus está derramado em nosso coração. E se isso é um fato, se houve um novo nascimento, a generosidade é parte integral, né, com respeito ao testemunho cristão, né? Se há alguém que jamais poderia ser insensível, seria o cristão, seria aquele que confessa ser de Deus e que busca viver a vontade de Deus. Sabemos que para tudo isso somos totalmente dependentes da graça de Deus. Porém, isso não anula a verdade de que é algo integral, é algo que pertence, né, pertinente, né, à natureza cristã, ao novo nascimento, né, à nossa nova vida em Cristo Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo falou dessa integralidade, quando em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Observe, amados, o impacto dessa declaração. Imagine, amados ouvintes, o impacto dessa compreensão, desta parte A deste versículo. Vou repetir novamente, observe, vamos considerar na nossa individualidade e particularidade. Olha só. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é algo... Se é Cristo que vive em mim, observe a dimensão disso, amados. Dessa declaração que o apóstolo Paulo fez na confiança plena de que a vida dele era o exalar o perfume em sua plenitude de Cristo. Paulo dizia que as atitudes deles, seja em pensamento, palavra e obra,
revelava Cristo. Então, logo, dentro dessa realidade, em que nós não podemos nos esquecer ou negar, a generosidade passa a ser parte, né, primordial e integral dentro dessa integralidade do testemunho cristão e da vida cristã que nós devemos ter em nós como uma carta aberta, diz Paulo, né? Primeiro ponto diz a bênção da generosidade. A generosidade se expressa em atos de bondade e despreendimento com os necessitados. A generosidade, já diz, é algo que vai além, né? Algo que, né, está acima até mesmo das condições que podemos ter. Se tiver em nossa mão para fazer, nós vamos ver isso na lição. Aí diz, vamos fazer, né? Diz assim, se expressa em ato de bondade, não é porque somos bons, mas que o amor de Deus, como disse, está derramado no nosso coração e nós vamos revelar esse fruto, né? Que é fruto do Espírito Santo. Se nós falamos de bondade, falamos de algo que, como disse, que faz parte da nossa natureza quando nascido de novo em Cristo Jesus. Que é a bondade, é um dos frutos, é o fruto, não é um dos frutos, é o fruto do Espírito, né? E despreendimento com o necessitado. Deus se agrada dessa bondade e abençoa generosa. Aqui eu preciso, antes de entrar no primeiro subponto, falar de uma realidade que acontece conosco, né? Que realidade é essa? Quando nós paramos no semáforo vermelho, em que uma pessoa, né, um mendicante, está ali pedindo uma ajuda, até vendendo algo para nós, né, ali no semáforo. Às vezes não é nem pessoa dentro de um caráter de mendicância, mas pessoa dentro de um caráter de buscar obter algum recurso para levar, subsidiar a sua casa, a sua família. Nós observamos isso pelos aspectos, sem querer julgar, aparente da pessoa. São pessoas que têm o isopor, algumas águas, vende aquela água no semáforo e outros tipos de mercadoria. Também são pessoas que necessitam, quando estiver ao nosso alcance, se podemos fazer, né, ajudar. Aqui eu não quero mostrar nenhuma cara de alguém que faça isso. Dentro do possível, é claro que todos nós devemos fazer. Há muitas situações dessas que eu não vou comprar um pano de prato porque já tenho, mas poderia comprar para ajudar. Poderia fazer isso sim. Algumas vezes eu acabo pecando nisso aí. Se isso é um pecado, eu peco nisso aí. Já pequei, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porém, não é todas as vezes que nós paramos no semáforo que vamos estar, né, tendo essa condição ou estar fazendo isso. Mas fica em nós esse entendimento que dentro dessas pessoas, estando em nós, poder ajudar, vamos estender a mão sim, com certeza. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto diz, ser generoso é investir na eternidade. As verdadeiras riquezas não são materiais, porque não levamos os bens adquiridos nesta terra para a eternidade. Porém, a obediência à palavra de Deus nos habilita a entrar pelos portões celestiais e a generosidade é uma virtude ensinada por Cristo. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Lucas 12:33, né? O sábio se empenhou em mostrar que, segundo os princípios do reino, quem dá ao pobre empresta a Deus. Está lá, Provérbios 19:7, que nós não lemos porque não estava na lição no estudo, né? Então vamos na lição ali, referência, mas vamos ler aqui então. Vou deixar aqui Provérbios aberto, capítulo, Provérbios 19, versos 17, né? O que se compadece do pobre empresta ao Senhor,
que lhe retribuirá o seu benefício. Nós já temos por certo, amados, que o que temos é Deus que tem nos dado. Amém? O que nós temos é o que Deus tem nos dado. Nada vem de nós mesmos. Tudo é mediante a graça, né, e a benevolência que inicia-se do alto, né? A palavra do Senhor diz que a boa dádiva e o dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, a condição nossa, já de princípio, de o termos, como também de o fazê-los, né, vem de Deus. Então, não há nada em que devemos nos gloriar. Mas ainda que assim o seja, ainda assim Deus deixa claro em Provérbios sábio, inspirado por Deus, de que Deus ele tem essa disposição, né, de reconhecer quando assim fazemos com o coração aberto, né, esta ajuda e prestamos essa generosidade, né? Como Deus não fica em dívida com ninguém, a generosidade proporciona bênção para quem pratica. Cabe aqui dentro desse parágrafo, é lógico, dizer que em nenhum momento nós temos qualquer crédito diante de Deus a ponto de termos direito de cobrar. Como foi citado o versículo, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem dos pais da luzes. Por quê? Porque Deus ele é o dono da ouro e da prata. E o Salmo 24, no seu verso 1, diz, né, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então, logo, jamais estaremos sobre essa condição diante de Deus. Pelo contrário, Deus diante de nós, melhor dizendo. Pelo contrário, nós estaremos diante do Senhor sempre em dívida. Isso será um fato em nossas vidas por conta da nossa própria imperfeição, né? E há inclinações comuns da nossa carne em omitirmos, fecharmos os olhos à necessidade daquele que está próximo de nós, né? O generoso, segundo ponto, sobre o ponto do ponto 1, o generoso prospera. A alma generosa progride, porque a bênção do Senhor enriquece. Toda boa dádiva procede dele, que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. Está aí já a palavra confirmando a nossa reflexão aqui, o nosso conhecimento do conteúdo, né? E a graça que o Senhor nos dá de falarmos, tecemos aqui algum comentário, né? Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. 1 Timóteo 6,7. Então, isso já tem que nos levar a um desapego, né? Na verdade, tudo pertence ao Senhor. Jó 41, esse versículo sempre guardei no meu coração, né? Deus falando para Jó, e vale a pena, é importante lermos. Jó, capítulo 41, falou a Jó e fala também conosco, quando ele diz aqui, ó, no versículo 11: quem primeiro me deu a mim, olha só o que nós tínhamos comentado antes, quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir, ou seja, estar em dívida com Deus, pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós somos apenas seus mordomos. Gênesis 2,15. Segundo John Wesley, quando o possuidor do céu e da terra trouxe você à existência e colocou você neste mundo, não foi como proprietário, mas como mordomo, assim como diz, né, Gênesis capítulo 1, que Deus colocou o homem no jardim, versículo 27, né, versículo 16, 17, e disse para ele, olha, ele deu domínio, mandou cuidar do jardim, de tudo, que ele tinha liberdade, né, menos a árvore que estava no meio do jardim, e ele deu também, otorgou a Adão a praticar a mordomia, a cuidar do jardim, né? Então, o cuidado que temos a começar pela nossa própria vida já é uma mordomia que prestamos a Deus. Por quê? Porque a própria nossa vida pertence a Deus. A próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ele diz que assim como a alma do Pai é minha, disse Deus, a alma do Filho também. Então, nós pertencemos na integralidade
do que somos, do que temos, do que está em volta de nós, pertence a Deus. Terceiro subponto do ponto 1, a generosidade dos convertidos. João Batista, quando pregava sobre arrependimento, ensinou que uma das características da vida do convertido é a generosidade. Isso pode ser visto na resposta que ele deu à multidão que o interrogava. Que faremos, pois? Resposta dizia João: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3, 10, 11. Quando nos convertemos e entendemos que somos apenas mordomo de Deus, somos impulsionados à prática da generosidade de Deus, institui a mordomia cristã, que envolve a responsabilidade de cuidarmos dos mais carentes. Segundo ponto, Deus usa, deixa eu só dar uma olhada aqui. Segundo ponto diz, Deus usa os generosos. A generosidade não gera perda, mas ganhos. O cristão generoso não deve pensar matematicamente, mas sim com a fé no Deus da provisão. Essa lógica não é ensinada em escolas, nem em curso de administração, mas nas Sagradas Escrituras. O generoso será abençoado. O livro de Provérbios fala da disposição que o cristão deve ter para atos generosos. O bondoso será abençoado porque reparte seu alimento com os pobres. O apóstolo Paulo nos adverte a não nos cansarmos de fazer o bem, porque chegará o tempo certo de fazer a colheita, se não desanimarmos. Lembre-se de que as sementes que se multiplicam são as que semeamos, como disse Jim. Eliot: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Então vamos ler novamente. O filósofo Eliot, o irmão Eliot, diz: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, 1 e 2, eu coloquei aqui Isaías como referência, 58:7. Isaías 58:7, que Deus cobrava justamente isso daqueles que já faziam parte do seu povo, o povo dele, Israel, e que consequentemente deveriam agir desta maneira. E no versículo de 58:7 ele diz assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então nós vemos, e também em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, versículo 1 e 2, quando diz assim, 11, versículo 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então logo já havia no Antigo Testamento essa responsabilidade por sermos filhos de Deus. Dentro daí dentro do primeiro ponto, tá? Subponto 2, sendo usados por Deus. Como vimos, a generosidade produz bênção de Deus na vida do crente, sendo importante desfrutar delas com gratidão para reconhecê-las como uma dádiva. Assim, compreendemos mais fielmente a responsabilidade de amenizar o sofrimento alheio, exercendo obra de caridade por amor ao próximo e contribuindo de maneira alegre e liberal com a igreja local. Terceiro subponto.
A generosidade é uma expressão de amor ao próximo. Deus conhece o nosso coração e observa a disposição com que servimos ao próximo. Então, Deus nos observa, né? Quando repartimos em amor, seja em recursos, tempo ou habilidade, experimentamos a bênção daquele que supre todas as coisas, como lemos em Provérbios 11, verso 24. A generosidade revela fé, pois mostra que a nossa confiança está no Senhor e não no que possuímos. Por isso não devemos nos afastar das oportunidades de fazer o bem, ainda que pareçam pequenas. A Escritura afirma que quem age com generosidade avança e encontra prosperidade em seu caminho. Cada gesto de entrega torna a semente que Deus mesmo faz frutificar. Observamos essa generosidade como expressão de amor já no início da igreja, né? Onde a Bíblia diz para nós, ali em Atos 2, 43 a 45, que cada um tinha tudo em comum, dos irmãos ali, 3.120, e aqueles que tinham propriedades, né, falando no plural, vendiam suas propriedades, né? Não quer dizer que vendiam todas, tinham várias, vendiam uma propriedade e depositava o dinheiro ali aos pés dos apóstolos para que fosse repartido a cada um conforme a necessidade daqueles que ali, de um momento, se encontravam. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então isso era já uma prática comum, né, dentro da igreja, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Repartir um dom divino, uma graça que precisamos buscar, como lemos ali em Isaías 58, 7. Quando somos generosos, geralmente nos tornamos a resposta à oração de alguém. Em momentos assim, experimentamos a alegria de servir a Deus com o recurso que nos está ofertado por Ele. Agora vamos para o versículo. Provérbio 29, 22, né? Versos 9. Provérbios 22, verso 9 diz: quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E antes de lermos, já vamos ler aqui o versículo Provérbios 28, que eu creio que nós não lemos na lição. Provérbios 28, versículo 27. Quem dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá, olha só, muito sério, amados, muitas maldições. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Servindo ao próximo, nos ensina, servindo ao próximo, nos ensina que, Provérbio 28, 27, nos ensina que dá ao pobre não terá necessidade, ou seja, não há perdas em ofertar ao necessitado. John Bunyan expressou esse fato com um pequeno verso. Havia um homem que muito estranhava. Quanto mais ele dava, mais ajuntava. Dar aos pobres é emprestar ao Senhor, que certamente retribuirá a sua dádiva. Provérbios 18, 17, 29, 22, 9, 28, 8. Infelizmente, nem todos os cristãos entendem a profundidade espiritual da generosidade. A estes, João, o discípulo amado, pergunta: quem, pois, estiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele, olha só, a caridade de Deus? Então, amados, é antagônico. Aqui apenas, até completando o comentário que fizemos no começo sobre isso aqui. É contraditório, né? É antagônico, né? Alguém dizer ser cristão e agir de uma forma insensível, sem qualquer insensibilidade, sem qualquer empatia. Isso leva ao campo tanto do orgulho, como também da cobiça e ainda mais da alvareza. Que o Senhor tenha misericórdia, que é a idolatria, diz-nos a palavra de Deus, né? Então que tenhamos cuidado. O segundo ponto do terceiro ponto, que é o chamado à generosidade, que é o caminhando aqui para o final,
O justo demonstra generosidade. Então nós vimos que servindo ao próximo, né? E agora vamos ver o segundo subponto. O justo demonstra generosidade. A generosidade é a virtude de quem ama abençoar seu semelhante e deve fazer parte da vida dos justos. No livro dos Provérbios, lemos que o justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Provérbios 28, 7. Vamos ler? Provérbios está aberto, né? O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para a conhecer. A prosperidade é derramada na casa do justo. Salmo 112, 1, 2. Salmo 112, 1 e versículo 2. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seu mandamento tem grande prazer. Sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. E a graça de Deus flui para que as suas necessidades sejam plenamente supridas. Dessa maneira, a bondade de Deus protege os justos como um escudo, diz o Salmo 5,12. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. E por último, a generosidade é um atributo do discípulo de Cristo. A generosidade é uma das características do discípulo de Jesus Cristo. Afinal, um dos atributos da natureza de Cristo é a sua imensa generosidade. O cristão, portanto, não deve ser individualista, nem ficar indiferente à necessidade alheia. A generosidade que nasce no coração de Jesus deve fazer parte também da nossa natureza, porque assim refletimos o amor de Cristo, que nos dá bênção generosas. Concluindo, a generosidade bíblica está fundamentada no princípio da mordomia. Significa que devemos ser bons administradores do que temos recebido do Senhor, pela sua bondade, inclusive auxiliando os pobres em sua necessidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e que sejam amados, essa uma característica comum e seja uma prática também comum em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde de fecharmos a nossa mão quando ela, na verdade, deveria estar aberta, ajudando ao próximo, aquele que podemos ajudar, podemos socorrer. Então, o que fica aqui também, nesse finalzinho de conclusão e desta lição, é que esta generosidade, como deixei ali no princípio, não se trata só unicamente daquele realmente necessitado, mas também como ato expressado àqueles em que podemos ajudar. Ainda que ele não esteja dentro de um campo de uma pessoa que necessita, mas que se nós estendemos a mão, ajudar a fazer algo que vemos que ele não pode fazer sozinho, que ele pode até conseguir, mas que a nossa ajuda tornaria melhor, diminuiria essa carga. Então, que nós também venhamos a praticar, porque isso também está dentro do campo desta doutrina bíblica, que é a generosidade e que deve ser comum a todos nós, já vista que no seu sinônimo também trata de um ato de bondade. Logo, se é bondade, é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, o Espírito está derramado em nossos corações, e fazemos parte da nossa vida diária, dessa administração do Espírito Santo em nossa vida, mediante a graça, logo que o Senhor ele nos ajude, através do seu Espírito Santo, em todo tempo, em todo momento, assim que estiver ao nosso alcance, fazer isso. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus,
nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por mais esse momento que aqui estivemos, Senhor, conhecendo mais do conteúdo de uma lição dominical de uma outra editora que vai ser tratada em sala de aula daquele ministério específico, né? Que é a Assembleia de Deus da Madureira, Pai, cada irmão ali, né? E também os demais ministérios que fazem uso desta revista, a revista da editora Betel. Então, que o Senhor nos abençoe durante esses quadros que vamos estar retornando dentro do possível, quando assim, Senhor, for possível. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.